Grande FM Rural, o podcast do produtor, aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Grande FM Rural e nesse episódio vamos falar de algo que vem crescendo de forma significativa no Brasil e no mundo. Vamos falar de energia renovável e sustentável. Vamos falar sobre a expansão do uso de energia fotovoltaica ou como popularmente chamamos de energia solar pelo setor agro. Apesar de ser cada vez mais popular no Brasil, a energia solar costuma gerar algumas dúvidas frequentes entre os consumidores. O que é? Como ela funciona? Qual é a capacidade de produção? Quais os principais tipos? Essas, entre outras questões, ainda estão na cabeça de muita gente. Para você que busca saber mais sobre o que é energia solar, seja para uso doméstico, comercial, industrial ou no campo, fique ligado, nosso podcast Grande FM Rural, Sol no Campo, Energia Solar no Agronegócio, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, o campo em destaque. Pela primeira vez na história, o Brasil se posicionou entre as nações líderes na produção de energia solar fotovoltaica em 2022, de acordo com informações da Absolar. O país assegurou o 8º lugar no ranking global, contabilizando um acumulado de 24 gigawatts de potência instalada. Recentemente, essa capacidade já ultrapassou a marca de 27 gigawatts, e as perspectivas indicam um crescimento ainda maior. A energia solar agora se classifica como a segunda fonte mais utilizada na geração de energia elétrica, contribuindo para o diversificado mix energético do Brasil. A crescente adoção dessa fonte energética desempenha um papel crucial na diversificação da matriz elétrica brasileira, especialmente à luz das frequentes adversidades enfrentadas pelas usinas hidrelétricas, que são, atualmente, a principal fonte de energia elétrica do país. Por ser uma fonte renovável, inesgotável e limpa, a energia solar, ou fotovoltaica, é a queridinha do momento no Brasil. Simples de ser instalada e com diversas e atrativas opções de financiamento, a geração de energia através da luz solar vem se tornando cada vez mais acessível à população. Vamos ouvir agora o engenheiro elétrico Pedro Brum Vasconcelos de Oliveira, diretor-presidente de uma empresa do ramo de energia solar em Dourados, no Mato Grosso do Sul, explicando um pouco melhor sobre essa fonte de energia renovável, sobretudo sem a necessidade de agredir meio ambiente e rentável a curto prazo. A nossa energia ela é tão limpa e tão livre, como a gente sempre fala, que ela não emite nenhuma emissão de gases poluentes, ou seja, ela não faz nada no efeito estufa. O meio ambiente não é agredido em absolutamente nada com a geração de energia através dos raios solares aí do nosso Sol. E diferentemente da energia tradicional, que ela precisa lá das hidrelétricas, através dos rios e tudo mais, ou se a gente falar então das termoelétricas que também acabam agredindo o meio ambiente, essa não, é o próprio sol, é a própria natureza que produz energia, né, Pedrinho? Limpa, barata e inesgotável. Essa é a grande vantagem da energia solar. E hoje muito barato para você implantar os seus sistemas também. Ele já está muito mais em conta do que já foi. Então hoje é uma realidade para o mercado nacional. A gente falou aqui bastante sobre a possibilidade, né, do proprietário rural de fazer esse sistema na sua fazenda. Falamos da durabilidade, falamos já de manutenção, falamos de linha de crédito e a gente fala também do custo-benefício. O proprietário rural que ainda tem dúvidas se ele terá vantagens ou não em colocar um sistema esse na sua propriedade a longo prazo, a gente pode dizer que esse proprietário rural vai ter, sem dúvida nenhuma, lucros? O resultado dele é imediato. A partir da implantação do sistema, ele já começa a fazer a sua economicidade. O retorno é praticamente imediato. As contas de energia dessa propriedade vão pagar taxa mínima. Então ele deve pagar aí em torno de R$100, R$150 mês na sua propriedade para ter um sistema solar gerando o que a gente projeta dentro de uma coisa saudável para ele. Então o lucro é imediato. Quando a gente fala lucro, também é interessante a gente ver por outro prisma, que na verdade aquilo que ele gastava com a energia tradicional e pagando menos com a energia solar, ele vai poder investir em outras coisas até para a própria melhoria da sua propriedade, né? Perfeito.
em fazendo um financiamento, como a gente disse anteriormente, ele vai ter um prazo de financiamento. A partir do momento que ele termina esse financiamento, o recurso de energia que ele pagava vai sobrar no caixa dele. Ele pode fazer qualquer outro tipo de investimento. Sim. Seja ele dentro da propriedade, fora da propriedade, ele vai ter retorno financeiro com relação a isso. Em janeiro de 2023, a energia solar assumiu o segundo lugar na hierarquia das fontes de energia mais empregadas no Brasil, contribuindo com 12% do suprimento energético. Esse resultado superou as participações das energias eólica e gás natural. Ademais, de acordo com um gráfico da Absolar, a geração de energia elétrica proveniente de painéis fotovoltaicos atingiu recordes no Sistema Interligado Nacional, o SIN, alcançando um pico diário superior a 5.000 megawatts, correspondendo a mais de 7% da demanda elétrica nacional naquela ocasião. Apenas nos primeiros meses deste ano de 2023, o segmento de energia solar injetou bilhões de reais na economia brasileira, com mais de 1 milhão de painéis fotovoltaicos instalados até o momento. A maioria dessas instalações ocorreu em residências, representando mais de 78% do total, de acordo com dados fornecidos pela Absolar. O engenheiro elétrico Pedro Brum fala agora exatamente sobre essa expansão e, segundo sua projeção, este é um mercado em franco crescimento no Brasil e no mundo. Sem dúvida nenhuma. E o grande incentivador da energia solar, que é um grande consumidor, é o sistema público mesmo, que gasta-se muito dinheiro com energia e ele pode investir dentro do que ele já faz hoje para poder também gerar energia livre e sustentável. E nosso país também pode ficar mais bem visto a nível de mundo, sendo sustentável na área energética, que é o que a gente precisa, é uma energia limpa, renovável e inesgotável. Acho que o governo está também, como a parte privada, focado em economizar também alguma coisa. Por isso os investimentos deles são altos. Nós falamos aqui, ao longo desses programas todos, né, da forma como o proprietário rural ou o cidadão pode fazer uso desse sistema, mas é importante a gente ressaltar também de ele ter certos cuidados na hora de fazer a escolha de quem vai fazer a implementação desse sistema, a instalação desse sistema. Hoje é importante se certificar se a empresa é qualificada para esse tipo de serviço, porque é um investimento a longo prazo, né, Pedrinho, e não tem espaço para erros, né? Hoje, o contratante, o cliente, seja ele urbano ou rural, é interessante que ele olhe o histórico da empresa, que ele certifique-se que a empresa é credenciada aí aos órgãos competentes, que na nossa área seria o CREA, a empresa tem o CREA, tem engenheiro dentro da empresa, que é uma coisa, que é um custo que ele vai investir dentro da propriedade dele, com uma durabilidade alta, e você tem que ter uma responsabilidade técnica, que a gente chama em cima disso. E quando as empresas são inscritas no CREA, o proprietário vai estar coberto com a legislação e ele vai ter o responsável pela obra dele bem executada e com garantia para poder funcionar com a durabilidade que o equipamento permite. Outra boa dica é também acompanhar locais onde essa empresa prestou serviços e ir lá verificar a forma como foi feito. Isso tudo é uma forma como a gente está comprando qualquer outro produto, se certificar se aquela empresa tem a capacidade de entregar aquilo que está vendendo, né? Sem dúvida nenhuma, porque tem muito produto no mercado hoje. A energia solar virou um nicho de mercado, uma oportunidade de negócio muito grande e existem muitas empresas trabalhando nessa área. Então é interessante que a pessoa se certifique mesmo que a empresa que ele está contratando tem todas as qualificações técnicas para poder fazer os serviços, desde a sua qualificação dentro do CREA, como seus colaboradores serem registrados para não ter risco de um acidente em cima do telhado de alguém, se certificar que a empresa tem condição de fazer o serviço. Correto. Ô Pedrinho, a gente falou também em programas passados aqui com relação a possíveis mudanças na legislação em termos de subsídio, de financiamento e tudo mais. Mas atualmente existe algum impedimento legal que você entenda que possa acabar freando essa expansão aí dos sistemas de energia solar? Hoje não. Hoje a resolução que existe é completamente favorável ao consumidor, tanto ele urbano quanto rural.
você gera 1 kW e recebe 1 kW de volta. Não tem nenhum tipo de taxa, como estão dizendo aí no mercado, a ser cobrada de ninguém. Você produz e recebe de volta no sistema de compensação. Você só não pode vender, mas Sim. O resto a legislação hoje é completamente favorável ao sistema solar. Embora a energia solar seja conhecida principalmente por gerar eletricidade para aparelhos eletrônicos, lâmpadas e aquecimento de água, ela também pode ser utilizada por produtores rurais de diferentes formas, algumas como irrigação de plantações, monitoramento e auxílio no processo produtivo, fonte de energia para cercas elétricas, bombeamento de água, refrigeração e outros serviços. Além de outras maneiras de utilização da energia solar para a zona rural, o produtor pode contar com a economia de energia para aumentar a receita de lucro e investir no agronegócio local. Vamos ouvir o que o especialista Pedro Brum fala sobre o que o produtor rural precisa ter em sua propriedade para montar uma usina de produção de energia fotovoltaica. Conforme o consumo elétrico que a propriedade tem, tanto no urbano quanto no rural, a gente tem uma capacidade de produção conforme são as proteções de entrada de energia da concessionária para essa propriedade. Ou seja, em alguns casos, até numa grande maioria, a gente tem que adequar a energia dele, a entrada de energia dele, o padrão de energia dele da concessionária, com uma capacidade um pouquinho maior para ele poder absorver essa energia do sol e distribuir dentro da propriedade dele. Esse é o primeiro passo, então, ele deixar preparado o seu sistema lá para que possa receber depois a energia solar. Isso, é feito um cálculo inicial de quanto ele precisa de equipamento. E em cima desse cálculo de quanto ele precisaria de equipamento, de energia solar, a gente vê se precisa alterar ou não o sistema de entrada dele. A nossa empresa faz todo esse trabalho, a gente entrega para ele pronto, regularizado na Energisa, tudo certinho dentro do que precisaria de entrada de energia para ele também. Ô Pedrinho, a gente quando fala dessa questão hoje em dia, principalmente da tecnologia, está cada vez mais à disposição do setor agro, e quando se fala em ter uma energia, como a gente disse, limpa, uma energia renovável, sobretudo energia rentável economicamente falando. Isso faz com que o produtor possa inclusive ter um aumento de produtividade, haja visto que ele vai ter à disposição em toda a área da fazenda a possibilidade da utilização desse sistema, né? Perfeito. O que você mais consegue com isso é diminuir o seu custo mensal com relação à energia elétrica, seja ela para silo, seja ela para suinocultura, avicultura, leiteria, confinamento, oficinas dentro da fazenda que você tenha para manutenção das suas máquinas. Você vai diminuir esse custo de energia elétrica e você, consequentemente, a gente está vendo por aí hoje que as propriedades estão muito mais bem estruturadas, então os seus colaboradores têm um conforto um pouco maior. Sim. Eles têm ar-condicionado, estão muito bem aparelhados para descansar no seu momento aí de descanso, de folga, e trabalhar muito mais contente. Isso vai fazer com que também ele renda mais dentro da propriedade. Muito bem. Ô Pedrinho, você falou tempo de um sistema como esse de durabilidade, em torno de 25 anos. Falamos um pouquinho dos custos de manutenção, que são muito baratos, mas para se ter um sistema minimamente capaz de dar aí uma rentabilidade energeticamente para a pessoa que está implantando, existe um investimento, e esse investimento ainda hoje, até por conta ainda de ser um sistema não tão utilizado pela população, é um tanto alto. Como é que estão as linhas de crédito para financiamento e implantação de um sistema de energia solar? No nosso Brasil, temos uma sorte muito grande para trabalhar com energia solar. O nosso custo energético é muito alto e as nossas linhas de créditos tem uma facilidade muito grande e chega até certo ponto ser baixa. A taxa de juros nosso é muito baixa. Então, quer dizer, é um encontro de duas coisas muito boas. A energia é muito alta e a taxa de juros muito baixa. E o crédito fácil. Assim, hoje tem as instituições aí tão bem amplas a ofertar o dinheiro no mercado, tanto para a pessoa física quanto jurídica. Não estamos vendo problema com relação à captação do recurso para fazer a energia solar. E ela também não é tão cara, porque sempre os financiamentos, as parcelas deles vão dar mais baixo do que a conta de energia da propriedade. Então, quer dizer, você já sai ganhando desde o início da implantação do sistema. O Brasil possui uma vantagem por conta do extenso potencial energético a partir da energia solar.
tendo em vista que os níveis de incidência solar são superiores aos de países que desenvolvem projetos fotovoltaicos com mais frequência, como Alemanha, França e Espanha. Portanto, a geração de energia fotovoltaica precisa ser amplamente explorada no país, já que possui os estímulos fundamentais para isso. Estima-se que em 2024 o território brasileiro contará com aproximadamente 887 mil sistemas de energia solar conectados à rede instalados, estabelecendo uma maior economia em relação às distribuidoras convencionais, além da manutenção e preservação ambiental do país. O Brasil tem uma capacidade gigantesca para a produção de energia solar e, graças aos esforços do governo e da iniciativa privada, o país está cada vez mais perto de utilizar todo o seu potencial para se tornar uma verdadeira potência no mercado de energia fotovoltaica. O engenheiro elétrico Pedro Brum Vasconcelos de Oliveira, diretor-presidente de uma empresa do ramo de energia solar em Dourados, no Mato Grosso do Sul, finaliza apontando para boas expectativas de um crescimento ainda maior do setor no Brasil, que, segundo ele, está muito bem posicionado em relação a outros países do mundo. Hoje, para a gente ter uma ideia, nós temos em torno de 90 milhões de medidores convencionais de energia. Nós temos 0,7%, em torno de 0,7% de energia solar só. É muito pouco ainda, a gente está começando, é um mercado muito amplo, muito bom, muito tranquilo, só que ainda estamos engatinhando nessa tecnologia. E até interessante, né, porque até minha próxima pergunta vai para falar da localização geográfica do nosso país e pelo clima que nós temos. Nós somos um país de clima tropical, mais de 2/3 dos meses do ano nós temos sol, tempo bom para captação de energia. Isso poderia fazer com que o Brasil tivesse, ou mostra que o país tem um potencial muito grande ainda para esse crescimento da energia solar, né, Pedrinho? Muito grande. A gente aqui, a maior parte do nosso tempo é tempo aberto, tempo limpo. Nós temos muito poucas regiões aí que temos um inverno mais longo e mais rigoroso. Na maioria do tempo a gente consegue produzir energia com essa condição climática que a gente tem no Brasil. É Sim. Tranquilo, é muito bom. E você, com a sua experiência e trabalhando no mercado, você enxerga o Brasil evoluindo para esse sistema a curto prazo, ou você acha que isso demora um pouco mais para que a gente possa ter uma expansão significativa em termos de energia solar? Não, a gente está indo a passos largos, a gente está indo muito bem, está indo devido a todas essas vertentes que a gente disse. A energia é muito cara e o crédito mais fácil. Então, a ideia é rapidamente ter um potencial de crescimento legal aí, muito bom. Apesar do segmento rural ser o terceiro com maior número de conexões e potência instalada, apenas 13% da energia solar gerada no Brasil é direcionada a áreas rurais, segundo a Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Isso demonstra que grandes e pequenos produtores ainda estão sofrendo prejuízo. Afinal, a agricultura poderia estar se beneficiando muito dessa fonte de energia renovável. Com a amplitude do território brasileiro, muitas fazendas e propriedades rurais ainda não possuem acesso à rede elétrica. E as que possuem gastam valores exorbitantes com a conta de luz, já que os processos de produção exigem muita energia. Grande FM Rural, ao lado do produtor. O mercado de energia solar tem um enorme potencial de expansão no setor agropecuário, trazendo diversos benefícios econômicos, ambientais e sociais. Afinal, a adoção da energia solar nesse setor pode trazer novas oportunidades de trabalho e renda para as comunidades rurais, ajudando a reduzir as desigualdades sociais e promovendo o desenvolvimento sustentável como um todo. Alcançar esse público e superar suas objeções é uma missão capaz de tornar o Brasil um líder mundial em energia limpa e renovável. Esse foi o podcast Grande FM Rural, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Na Grande FM.